Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias. Dando boas-vindas à monja Reishin Sensei, que está aqui conosco, para apresentá-la. Não é nem necessário apresentá-la, porque vocês todos a conhecem, mas eu acho importante fazer essa ligação. A Reishin Sensei é minha discípula já há muitos anos, ela vai poder contar um pouquinho da sua história, e é uma honra para mim e para toda a comunidade zen budista de ter a monja Reishin conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Yoshi-sama. Para mim é uma alegria estar com a senhora. Nunca vou esquecer, 1995, a senhora fazendo as palestras no Bucinji, cheio de gente, os Era cachorros o brincando. templo Bushinji, não é? Lá na Liberdade. Quando você fala Bushinji, era lá o templo na Liberdade. Quando eu cheguei do Japão para cá, porque tem pessoas que não sabem, né? Eu fiquei no Templo da Liberdade, na Rua São Joaquim 285. Fiquei lá por 7 anos. E é durante esse período que a monja Reishin, que não era monja Reishin ainda, era Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Ribeiro Gandra, apareceu com um cabelinho muito elegante para assistir minhas palestras. Continue. Inclusive aquele templo antes da reforma era uma casa, e eu fui fazer zazen lá há muitos anos, na década de 80, e fiz um zazen, fiquei lá 40 minutos numa sala embaixo, e uma experiência incrível. Depois voltei quando a senhora, não conhecia a senhora, e aí quando eu vi a senhora falando que nós devíamos ter as mãos abertas, que todo o universo cabe, eu me senti muito em casa. Tudo que a senhora falava parecia assim que eu estava em casa. Me identifiquei logo de imediato com a senhora e com a espontaneidade de como a senhora ensinava e como a senhora falava para aquelas pessoas brasileiras, né, num templo japonês, e os cachorros brincando na maior liberdade, a senhora não interferindo com os cachorros, eles aprontavam muito, e a senhora tranquilamente dando a palestra. E aquilo me marcou com muita força, né? A ponto de eu realmente nunca querer ficar longe da senhora, sempre estar perto. Depois eu não vi mais a senhora lá no templo, depois encontrei novamente num espaço de prática próximo lá do Bushinji, do templo Bushinji, e desde então, com práticas de zazen à noite, Shobo Genzo, lendo o Mestre Dogen, aquilo foi criando uma intimidade de ensinamentos do budismo que eu não conhecia. Fui conhecer com maior profundidade no budismo Zen. Eu conhecia um pouco o budismo tibetano, mas fui conhecer mesmo o budismo na linguagem do Zen com a senhora, e realmente foi eu não consegui mais me afastar. Nós nos afastamos porque eu trabalho ainda, mas trabalhava, viajava muito, mas eu sempre queria ficar perto da senhora, perto dos ensinamentos que a senhora estava passando, que para mim era numa linguagem muito diferente do que eu estava acostumada a ouvir, e que estava me dando um insight atrás do outro, mesmo sem compreender, mas estava ocorrendo uma afinidade, uma identificação no Shisama. Muito Isso foi bem. Eu tenho que explicar algumas coisas que ela falou. Então, antes, o Templo Bushinji, que hoje fica no bairro da Liberdade, antigamente ele era uma casa antiga, aliás, eram várias casas e era um terreno muito grande. Tinha uma casa na frente e essa casa na frente era o templo. Depois tinha outra casa no fundo, que era a casa do bispo, do superior geral da ordem. E tinha uma escolinha também de japonês. E atendia muito a colônia japonesa. Como todos os templos que vieram do Japão para o Brasil na década de 50, todos eles estavam firmemente assentados aqui em São Paulo. A Sotoshu, que é a nossa ordem, ela na verdade ela começou
no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes. O primeiro templo foi lá, Zengenji, que continua até hoje lá no bairro da Lavínia. Então, esse foi o primeiro templo da nossa ordem. Um grupo de senhores japoneses que tinham migrado para o Brasil durante a guerra, tanto sofrimento, havia tanta pobreza no Japão, e eles foram para lá e levaram muitos alimentos, eles mandavam muita coisa para o Japão. E foram até a nossa sede pedir que mandassem um monge para cá, porque não tinha monge aqui. Oficialmente não havia nenhum monge aqui. Então eles foram ao Japão pedir. E o Japão disse: se vocês forem capazes de dar casa, comida, alimentação, tratamento de saúde, se precisar, para esse monge, se vocês se comprometerem a isso, nós podemos enviar um monge para o Brasil. E assim começou essa conversa entre Mogi das Cruzes, o templo chamado Zengenji, e a nossa sede no Japão. Depois de alguns anos veio o reverendo Ryohan Shingu, que foi o nosso primeiro superior. E ele ficou um tempo lá, construiu um templo muito bonito em Mogi das Cruzes, vale a pena visitar. Ficaram lá algum tempo e depois ele resolveu se mudar para São Paulo, porque São Paulo é o grande centro econômico do Brasil e seria importante que a nossa sede ficasse lá, na cidade matriz, que embora não fosse a capital oficial do país, era a capital financeira, econômica, que era chamada locomotiva do Brasil, a cidade de São Paulo, e onde vai o maior número de imigrantes japoneses. E eles conseguiram comprar uma casa, esse terreno que até hoje está lá, que era uma casa antiga, muito bonita, com uma escadaria de mármore na frente, e lá foi sendo o nosso templo. E como a Reishin Sensei falou, a sala de meditação de Zazen era no porão. Então a gente descia para o porão, eles fizeram do porão da casa, casas antigas, lembram-se? O porão era alto, grande, é quase fosse um outro andar, né? E é nesse porão que ficava a sala de Zazen. E brasileiros eram admitidos a entrar para as práticas de Zazen, mas não eram admitidos na sala de Buda. E a sala de Buda era reservada apenas para os membros da colônia japonesa. Porque brasileiro achava muito estranho, as preces eram em japonês, a liturgia era diferente, então os brasileiros só podiam ir lá embaixo, na sala de Zazen, o que era uma coisa muito boa. Não só a Reishin Sensei foi lá, o Enkan Kanyak Tada também, com 17 anos, praticou lá, e eu também. Eu também estive por lá, eu fiz Zazen lá, mas eu já estava nos Estados Unidos, eu já estava no meu processo monástico e vinha de tempos em tempos visitar o Brasil. E visitei Ryohan Shingu, estive com ele, ele me serviu chazinho na sala dele, me mostrou a sala de Buda, me falou do Tokuda Sensei, que era um monge que criou muitos discípulos aqui no Brasil, e fiz Zazen na sala de baixo. E depois dele, mudou para um outro bispo, ele acabou morrendo, ficou muitos anos doentinho, acabou morrendo, eu fui para o Japão fazer meu treinamento, voltei ao Brasil para visitar a família, de novo visitar as pessoas lá no templo, encontrei o segundo Sokan, que chamava-se Aoki. Aoki Sokan tinha trabalhado muito tempo no Havaí e tinha voltado para o Japão, e o Japão pediram que ele viesse para o Brasil. Ele veio, ficou alguns anos aqui, ele me pedia muito que, quando viesse ao Brasil, fosse ajudá-los lá, e eu ia, era sempre muito bom. Depois ele foi embora, teve problemas de saúde, teve assalto na casa, foi uma situação difícil que passaram. E depois, então, veio Moriyama Roshi. Moriyama Roshi, que era muito amigo do Zenji, Niwa Zenji, ele foi cozinheiro, fazia massagem, era atendente pessoal de Niwa Zenji. E como precisava-se de um bispo aqui, ele veio. E ele ficou alguns anos aqui. Depois ele ficou muito ligado com o grupo do Rio Grande do Sul, para onde ele acabou se mudando, e depois voltou para o Japão. E desapareceu. É uma pessoa que desapareceu. Ele não é considerado morto nem nada, ele é desaparecido. É interessante isso. Só que antes dele desaparecer, ele veio para falar comigo, eu já estava na Rua Rudalvin, já tinha saído do templo Bushinji e estava criando um novo templo. Ele falou assim: cuide da minha sanga no Rio Grande do Sul, por favor. Eu volto para o Japão, mas eu confio em você.
Aí eu fui, comecei a cuidar. Então, a viagem da Reishin Sensei nessa plataforma toda que eu estou contando tem essa história do budismo japonês. Tem a história do templo Bushinji no bairro da Liberdade, que era de uma casinha antiga. O Moriyama Roshi chegou aqui com um dinheirinho que o Niwa Zenji conseguiu arrecadar no Japão, demoliu a casa antiga e construiu o templo que está lá agora. Essa parte da frente do templo foi Moriyama Roshi que fez. E é nessa época que eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eles tinham palestras para 5, 6 pessoas, em português, uma vez por semana. E quando eu comecei a fazer palestras, começou a encher de gente. E a Reishin Sensei veio nesse grupo, que eu, como eu falava em português, começou a vir muitos brasileiros. E foi assim, não é? Tem um Foi. cachorrinho atrás de você É abanando o a rabinho, já Jasmine, passou. é a A Jasmine, que é Jasmine. agora do meu lado esquerdo. Então, Roshi-sama, a senhora vem com essa breve pincelada que eu fiz da minha experiência, né, em contato com a senhora e com esse zen, com a linguagem da senhora, porque aí começa a nascer uma coisa que eu acho importante nas relações dos estudantes, a relação mestre-discípulo, né? E aí, isso é uma importância que a gente tem. Os estudos não se fazem de maneira independente. E aí nós fomos desenvolvendo o relacionamento, aí fomos para a Rua do Alvim, né, Rechissamá, uma série de experiências na Rua do Alvim, uma casinha pequena, tantas pessoas passaram por lá, outras já se foram, né, inclusive monge de Oxum, né, lembro nossos cafés da manhã, enfim, muitas histórias nesses anos todos de convivência com a senhora, e não foi fácil, porque a Roshi sabe que eu tenho um temperamento difícil. Muitas vezes a Roshi falava para mim, se você quiser ir, pode ir embora, não precisa ficar, né? Eu subi a escada, bati o pé, ia lá falar com a Roshi, ela falava, quer ir? Pode ir embora. Eu, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não. Né, Roshi-sama? Mas, assim, como experiência, é lógico que a gente vai aprendendo e desaprendendo outras coisas, aprendendo e desaprendendo nesse movimento todo. Mas é um caminho que de muita riqueza. Eu quero sempre reconhecer e sempre falo que estar com a senhora é sempre ensinamento do Dharma vivo, do Dharma dos ancestrais. Isso todos nós discípulos que caminhamos com a senhora devemos profunda gratidão e grande reverência à senhora, né? Muito obrigada. Quando é que você foi ordenada monja? Então, hoje nós estamos falando 14 anos, né? Foi em 2008, né? Que eu fui ordenada. A Aroshi não gosta que eu fale, mas eu gosto de falar que eu fui desordenada, né? Quer dizer, foi todo um arranjo, né? Que o Zen ele é um desconstruir e um construir flexível, né? Então foi uma ordenação que eu cada dia a Aroshi falava, você não vai conseguir manter a cabeça raspada, porque eu trabalhava, ainda trabalho no governo do estado, né, Aroshi? Eu falei, não, raspa a cabeça até hoje, eu mesma raspo a minha cabeça e continuo raspando, mantendo o voto. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, Aroshi-sama. Ok. Aroshi-sama, eu tenho muita alegria que a Aroshi-sama, as roupinhas que estão velhinhas assim, a Aroshi dá para mim, umas roupinhas velhinhas, né? E Aroshi tem um kimono branco que a Aroshi usou na sua ordenação. E eu tenho esse kimono, né? Eu até hoje uso esse kimono e eu usei na transmissão no Japão, a última vez que nós fomos. Eu tinha um lindo que eu comprei lá, né, na loja dos monges no Japão, mas eu usei esse da Arushi, porque eu nunca vou esquecer quando a Arushi usou e o que a senhora sentiu na hora da sua ordenação, que a senhora comentou, né, a questão desse caminho que a senhora percorreu. E a senhora sempre foi, todo mundo na imprensa, todos querem saber a história da senhora, a sua juventude, tudo o que aconteceu, a grande energia que a senhora viveu intensamente a sua juventude, e eu percebi que a senhora continua vivendo intensamente a juventude do Dharma. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento da ordenação da senhora e que não houve uma mudança, houve uma continuidade de uma grande determinação que a senhora tinha e tem. A senhora pode falar um pouquinho disso? É interessante porque quando eu praticava em Los Angeles, na Califórnia, onde eu estava morando, no Zen Center de Los Angeles, meu professor era Maezumi Roshi, e eu pedi para ser monja, depois de alguns meses de estar praticando na comunidade. E ele disse, mas você vem de uma família cristã, como é que você vai ser budista? Eu falei, eu aprendo. E ele disse, vamos ver.
E o que ele fazia com quem pedia para se tornar monástico é que ficasse trabalhando na casa com ele. Então eu morava na casa dele, junto com a família dele. Ele era casado, tinha 2 filhos na época, depois ela teve uma terceira filhinha, a esposa dele era norte-americana, e era muito trabalho, de manhã cedo, mal dava tempo de ir ao banheiro, para dizer a verdade, era tudo corrido, tinha que cuidar da família, fazer mamadeira para um, fazer chazinho para outro, enfim. E foi uma época muito intensa e muito agradável. E nisto, quem queria se tornar monástico cosia seus próprios hábitos. Então, tanto o kimono, parte dele fui eu que costurei, também parte da roupa preta, que a gente chamou koromo, e a oqueça, o zagu, todas as partes do hábito monástico fui eu que fiz, porque junto com a orientação de uma professora que tínhamos lá, que tinha ido ao Japão aprender a fazer. E isso foi muito rico. E no dia da ordenação eu já vivia intensamente. Antes de me tornar monja, quando eu já cortei os cabelos, eu tinha cabelos compridos, eu fazia 7 horas de balé todo final de semana e 3 horas todas as tardes. Eu era muito magra, pesava 47 quilos, era só músculo. Era outra pessoa, não é essa que vocês estão vendo aqui. Tinha um cabelo até a cintura, então era outro ser. E conforme eu comecei a praticar, eu fui cortando cabelo e fui deixando de fazer as dietas que eu fazia e fui parando das atividades intensas. O balé clássico é uma atividade muito intensa, então eu fui parando essa atividade intensa e fui engordando um pouco, mas não muito. Engordei um pouco, meu corpo mudou um pouco e eu descobri que aquilo era a coisa mais preciosa que eu tinha encontrado em toda a minha vida. E fui ordenada numa madrugada, era 6 horas da manhã, quando eu fui ordenada em janeiro, nem lembro, 80, 81, nem lembro que ano era, mas... E as pessoas pensavam, às vezes, eu tinha assistido outras ordenações monásticas, que quando acabavam faziam uma festa, tinha um jantar, a minha não teve nada. Eu morava na casa do professor, eu não tinha familiares lá, eu não tinha grupos de relação pessoal, a minha relação era com todos da sanga, não tinha um grupinho especial de amigos ou amigas. Então, quando acabou a cerimônia, voltei para a casa do Roshi para preparar o café da manhã, servi a mesa com o café da manhã. A única pessoa que estava lá era o Walter Schitz, que tinha sido um vizinho meu em Hollywood, onde eu morava, e que eu convidei para a minha ordenação, tomamos café da manhã juntos, o Walter foi embora e eu fui continuar minhas atividades de sempre. Então não houve mudanças, agora sou monja, não, é um processo contínuo, não existe uma ruptura de que eu não era monja, agora virei monja, porque na verdade é como a transmissão, né, Reishin Sensei? Você só consegue receber a transmissão quando você já entendeu. Não é uma coisa que você vai entender no dia, na hora. Não é que na hora vai ter, pá, agora entendi. Não, é porque já estava compreendendo. Já tinha tido o que a gente chama Ishin Denshin. Uma mente transmite a mente. A mente que transmite a mente é a mesma. Então não há separação entre discípulo e mestre. Quando isso acontece, é que a pessoa está pronta para a transmissão. Às vezes a gente tem que fazer um pouco antes. O fruto ainda está verde, né? Mas você sabe que vai amadurecer. E, às vezes, até já passou do tempo. Já está passado um pouco quando você faz a transmissão. Mas conosco não foi assim. Conosco foi exatamente no processo de muitos anos de prática, inclusive quando ela se tornou monja, e que eu falei para ela, você trabalha no governo, e muitas monjas na Europa deixam o cabelo, mesmo nos Estados Unidos. Se você precisar deixar o cabelo, que pena, mas você deixa. Eu nunca deixei. A minha superiora nunca deixou. Mas existem monjas na Europa e nos Estados Unidos que deixam o cabelo crescer. Se você achar que é incômodo para o seu trabalho, e ela não tinha certeza disso ainda, mas ela começou a ir trabalhar de samoê, que é essa roupinha que a gente está vestindo agora, essa parte de cima, né? E carequinha. E de repente ela percebeu que houve uma belíssima aceitação. Aquilo que ela esperou que fosse uma rejeição, dizer que esquisito, que aquilo houve ao contrário, né? As religiosas, as pessoas que fazem votos religiosos, são muito bem acolhidos nas comunidades, mesmo para quem não entende qual é essa religião. É uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Elas têm medo. Ah, vai dizer que eu sou monge, sou esquisito. Não, não é esquisito, é o contrário. É a pessoa que faz o voto de servir a humanidade.
não é servir só algumas pessoas. E talvez para a Reixin Sensei tenha sido fácil, porque ela já era uma servidora pública. Ela trabalha no governo há quase 40 anos agora, né? Então ela tem o hábito de servir a todos, não a si mesma, mas a todos. E esse trabalho, então, de se tornar monja para continuar servindo a comunidade humana e que não vive sem o meio ambiente, que não vive sem as águas, não vive sem a terra, não vive sem as plantas, não vive sem o ar, e ela, de repente, ela faz essa comunhão, gente, que é tão bonito, né? Entre meio ambiente, direitos humanos e cultura de paz, que são o tripé da nossa ordem. E talvez ela, monja Reixin Sensei, seja a principal representante entre meus discípulos desse tripé. Fala um pouquinho sobre isso, Reixin Sensei. Então, Ruxi-sama, primeiro, eu acho que o dia, quando a senhora se ordenou, eu entrei no CEPAM, na Fundação Faria Lima, foi em 1983, muito incrível, né? Eu já fiz essa reflexão assim, a senhora entrou na vida monástica, eu lembro como a senhora contava, eu falei, puxa, mas acho que foi quando eu entrei no governo, foi meu primeiro trabalho na Fundação Faria Lima CEPAM. E era uma fundação de assessoria aos municípios, às prefeituras municipais do governo do estado de São Paulo, só que a gente assessorava as prefeituras do Brasil inteiro nos contratavam para a área ambiental, conferências de direitos humanos, segurança pública. E na época não existia nem a Constituição Brasileira de 88, a fundação foi chamada a ajudar a pensar a Constituição, era o momento das diretas já, da democracia, o Brasil pulsava, e eu entrei com o coração totalmente apaixonado por esse movimento social, e ao mesmo tempo sendo também num contexto de Shakyamuni Buda, de interceder, conhecendo o Zen budismo da vivência do aqui e agora, da experiência, foi criando uma única realidade. Eu nunca separei a minha vida religiosa budista da minha praxis, né? Vamos dizer assim, de Estado, de servidora pública. Era um serviço mesmo. E numa fundação especial, que era multidisciplinar, transdisciplinar, e eles me acolheram muito, nunca vou esquecer. Na semana da ordenação, eu cheguei lá com o Samuel preto, careca, carequinha, carequinha, aquela cabeça branca, vocês não calculam, vocês que têm cabelo, quando a gente raspa, toda a brancura aparece, né? Eu andava, gente, eu sentia o ventinho na cabeça. Tinha aquela folha, chovia, tinha uma folhinha com uma gotinha de água, eu passava na rua, sentia aquela aguinha. Era tudo muito sensível, o travesseiro era esquisito pra caramba, né? Mas é tudo uma descoberta que eu fui levando da melhor forma possível, é lógico, me desafiando, eu vou ficar com a cabeça raspada, eu vou ficar. E os meus colegas do CEPAM me rodeavam, assim, a minha família me rodeou, me acolheu. Eu, com o tempo, fui me tornando a Malu monja, né? A nossa monja. Claro, diante de muitos estranhamentos de clientes, dos prefeitos, vereadores, ficavam me olhando assim, né? E eles falavam, sabe que brasileiro é assim, né? Só uma pessoa nesses anos todos de ordenação falou, você é roqueira? Eu me enchi de orgulho. Um único caso. O resto foi quimioterapia, quimioterapia, quimioterapia. Eu falava assim, quimioterapia, assim, das ideias. Eu falava, né? Então, sempre brinquei, nunca, muitas pessoas dizendo, vou rezar por você. Eu falei, reza, reza, reza por mim, né? Então, eu nunca lidei muito bem com isso. Em relação ao que a Yoshi está falando, quando eu li nos documentos da Soto Zen, nosso tripé, meio ambiente, paz e direitos humanos, nossa, daí para frente eu realmente vi que não havia qualquer separação entre a minha prática de funcionária pública, de servidora pública, com os ensinamentos de Shakyamuni Buda. E aí eu venho falando para o pessoal, para os praticantes da nossa escola, gente, acorda, é um tripé, gente, nós estamos super inseridos. Não vamos fazer só a prática do Zazen para um processo umbilical, uma circunferência, né, para dentro. Nossa prática é para comprometer o mundo e a nossa vida, né? Então deu um vigor muito grande na minha prática, deixa eu chamar. Se ela quer mostrar, eu por E é aí. interessante porque há 2 ou 3 anos atrás vieram os nossos superiores fazer uma. Foi antes da pandemia, né? Fazer a celebração de 50 anos do Buxinji, do nosso templo, e eles nos perguntaram se nós estávamos usando a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, transformando o nosso mundo. Está aqui, ó. E isso aqui quem imprimiu foi a Reixin Sensei.
E ela começou a fazer essa ligação em várias palestras que vocês podem encontrar no YouTube, em vários lugares, né? Ela fazendo essa conexão entre os ensinamentos de Buda e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Isso foi uma solicitação da nossa sede no Japão. E apenas culminou com aquilo que ela já vinha fazendo há muitos anos. Muitos anos que ela trabalha com meio ambiente, cultura de paz, direitos humanos, nas prefeituras, no estado de São Paulo, viajando o Brasil, quando era jovenzinha, teve no projeto Rondon, né? Andou viajando por aí. Então, a vida dela tem sido essa caminhada nessa direção, e que vem exatamente unir-se a quais são os princípios e projetos da nossa ordem, a Sotoshu, lá do Japão. E muitos outros monges e monjas talvez não levem adiante com tanta ênfase o que ela leva e que é importante para nós. Como ela falou agora, não é um olhar para dentro. Quando a gente fala do Zen, eu vou ficar quieto, eu vou ficar em silêncio, não vou falar com ninguém. São momentos de zazen, são momentos de retiro, onde a gente se fortifica para viver no mundo, para usar esses ensinamentos e a sabedoria para o bem coletivo, para a gente tentar impedir mais guerras, mais violências, não, menos guerras, menos violências, menos desmatamentos, mais respeito aos povos indígenas, mais respeito aos povos africanos, os que vieram para o Brasil e os que continuam na África. Tem tanta coisa ainda que nós podemos crescer como seres humanos. E para isso o Zen é muito importante, porque ela é uma mudança, não é só pessoal e individual, é social, política e econômica, gente. Ela transforma a sociedade e o mundo. Cada um de nós que se transforma é uma virada para tudo à nossa volta. E Reishin Sensei tem trabalhado nisso de uma maneira incrível. E recentemente, acho que foi o ano passado, ela conseguiu comprar um pequeno pedacinho de terra com uma casinha, onde vai ser um templo agora, está sendo formado um templo. Fale um pouquinho do seu templo. Yoshi-sama, lá em Viúna, na verdade, é limite com Cotia, e é um bairro lá chamado Campininha. Então, eu dou um nome afetivo de Campininha Zen e dei o nome de Daikan-shin, Zendô, grande observar dos corações, né? Então, o meu desejo lá, Yoshi-sama, é que seja um espaço da nossa prática do Zazen, né? Não é ser mais um espaço, mas um espaço, uma oportunidade de que a gente possa realizar Zazen e rodas de conversa. Porque, agora, como eu trabalhei muito com lideranças, com a realidade de política, né, de partidos, eu vivenciei muitas descontinuidades administrativas, eu vivenciei esses anos todos, prefeituras de 4 anos, muda prefeito, muda tudo, projetos que acabam, projetos que começam. Eu vivenciei muito esse drama que tem uma repercussão muito grande para a população, né? Mas as lideranças políticas, elas não têm quem cuide delas, né? Os cuidados são muito direcionados e por interesses partidários, sectários, né? E de oposição. Então, meu desejo grande, isso pelo princípio da democracia, se a gente falar democracia zen, se existe essa expressão, estou acabando de criar, né? No sentido de que chamar essas lideranças, é o que eu quero fazer, distribuir convites, Jasmine, distribuir convites, minha filha, a perturbadora aqui do ambiente. Então, o que eu queria dizer assim, então, o meu propósito é distribuir convites para os diretórios políticos, vereadores, câmaras e partidos, convidar para uma experiência de respiração consciente de zazen e depois uma roda de conversa. Eu sei que eles estão precisando para descomprimir e criar novos relacionamentos. Trabalhar com escolas, zazen para os alunos, para jovens, e lá ser um espaço mesmo de rodas de conversa, mas depois de zazen. E retiros, né? Mas, assim, retiros de um dia. Lá melhorando, porque está realmente bem precário ainda, aos poucos. Lá já fiz um casamento, né, com a bênção da Arashi-sama, já fiz preceitos, né, de 2 membros da comunidade do Zen do Brasil. Arashi-sama sempre com seu olhar de mãe, né? Vamos fazer lá um espaço, e foi muito bonita essa cerimônia, nesse espaço que foi criado lá. Então, bem devagar, caminhando,
com muito cuidado, e agora saindo do governo do estado, né? Agora em abril, a partir de junho, eu vou me dedicar mais a esse momento da prática do Dharma, né? E tentar que aquele espaço de fato dê certo, né? Que Quando ela flua. fala, deixa eu explicar um pouquinho, que ela fala assim, eu dei os preceitos. Quem está vindo pela primeira vez não sabe o que quer dizer isso, né? Eu não vou. Casamento, vocês sabem o que é, né? Quando a pessoa vai casar, são duas pessoas que se casam. Né? Pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, pode ser um homem e uma mulher, pode ser um mocinho com uma idosa, pode ser um idoso com uma mocinha. Para nós, tanto faz. Tanto faz. Pode ser transgênero, pode ser homossexual. Para nós, tanto faz. Pediu para fazer casamento, faz um curso de entender o que é o Zen budismo e tem uma cerimônia que se chama casamento em frente a Buda, porque os votos são em frente a Buda e Buda é o sagrado, que está da menor partícula ao maior espaço. É uma cerimônia onde as pessoas se comprometem frente à sacralidade da vida, do universo, da natureza, a determinados votos que os noivos escrevem. Eles decidem, eles e elas decidem, não nós. Então, é uma cerimônia muito bonita, muito singela e muito bonita. Mas as primeiras cerimônias que ela fez lá foram duas pessoas que foram receber os preceitos budistas. De novo, é um comprometimento depois de fazer um curso, depois de fazer um treinamento, depois de praticar muito zazen, depois de realmente estudar, fazer o nosso curso de introdução, que a professora é a Reishin Sensei, o curso de introdução ao Zen Budismo, tem um IAD também, que foi ela que planejou tudo, ela que organizou todas as planilhas, e depois tem também agora aprofundamento no Zen, que também é ela professora. Então ela forma essas pessoas que depois elas querem se tornar budistas. Eu quero fazer um comprometimento público de que não vou fazer o mal, vou fazer o bem e o bem a todos os seres. A pessoa assume publicamente para si mesma que ela é budista, que ela vai seguir os ensinamentos de Buda, de não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser controlado pela ganância, não ser controlado pela raiva e nunca falar mal de Buda, Dharma e Sangha, que são nossas três joias, que a gente começou hoje essa conversa falando retorno e me abrigo em Buda, o ser que desperta, retorno e me abrigo no Dharma, a lei verdadeira, retorno e me abrigo na Sangha, a comunidade que vive em harmonia. Então, a abertura desse espaço de prática, que está ali pertinho, aqui pertinho de São Paulo, são uns 40 minutos, não é isso? 40 minutos de São Paulo. Tem uma casa boa, bonita, que ela está transformando num templo, né? E ela conseguiu fazer lá a ordenação laica. Duas pessoas que receberam os preceitos budistas. Quer dizer, receber você se compromete a manter esses preceitos de agora em diante até o estado Buda? E as pessoas dizem sim, me comprometo. Então são os dois primeiros discípulos diretos dela aqui de São Paulo, porque ela já tem discípulo lá no Paraná. Mas aqui em São Paulo são os dois primeiros, são dois jovens homens para quem ela deu os preceitos. E depois ela fez um casamento. Então eu falei, essa é a melhor maneira de você abrir um templo, né? Vai ter zazen, vai ter preceitos e vai ter casamento. E o que eu peço sempre para a Arushi é a bênção da Arushi Sama, né? E a Arushi Sama sempre, como vocês estão vendo a nossa entrevista, eu falo muito rápido, eu falo de uma forma que às vezes acho que as pessoas sabem que eu estou falando, entendendo, e a Arushi pedagogicamente explica, orienta. Vocês percebem que o tempo todo a Arushi está orientando, está explicando, ela é cuidadosa com vocês que estão ouvindo essa entrevista, ela está sendo cuidadosa para que vocês compreendam. É esse o cuidado da nossa mestra, a monja Koen Arushi. E ela abençoou o espaço lá, o Daikanshin Zendo, o Campininha Zen, né? E juntas, né, Arushi sempre me dando força, porque começar é muito difícil, né? A gente fica meio ansiosa, e no momento que a gente está pós-pandemia, e no momento tão delicado que a gente está vivendo, né, Arushi-sama? E é importante que vocês todos saibam que ela foi ao Japão há 3 anos atrás. Ela fez a sua graduação no Japão, a sua formação na nossas dois templos sede de Eiheiji e de Sojiji, que ficam no Japão, onde a pessoa que se torna monge tem que ir lá para oficiar. É como se uma noite e uma manhã fosse a abadesa
desses mosteiros, que são nossos templos sede. E ela fez as cerimônias muito bem, foi aprovada, reconhecida, foi muito bem tratada, muito bem acolhida, com muitas congratulações. Ela veio com toda a sua documentação. Ela é uma monja oficial, professora da tradição Sotoshu, que tem a sede no Japão. O budismo começou lá na Índia, da Índia passou pela China, se espalhou por toda a Ásia e veio para a Coreia, da Coreia veio para o Japão. Então, o Japão tem influência tanto do budismo coreano como chinês, mas a sua base é toda da Índia. E vai criar características únicas. E temos templos maravilhosos, belíssimos, e ela foi lá 3 anos atrás, um pouquinho mais, né? E fez a sua graduação. E por isso ela pode usar esse irakusu, dessa cor que a gente chama mokuran no Japão, esse é meio alaranjado, né? Que é o símbolo do monge, que seriam as cores que Buda usava na Índia antiga. Então, a nossa cor clássica, vamos dizer assim, de monges professores é essa. Monge comum não, monge comum anda de preto, o irakusu é preto. Mas monge que já é graduado, que já é professor, usa essa cor. Então, só dizendo a vocês, ela é uma professora não só porque é minha aluna, eu fiz a formação dela, ajudei-a na sua formação, na verdade eu não faço nada, eu só reconheço e autentico quando a pessoa acessa ao nível de compreensão e de estudos. Uma dificuldade sempre que todos têm é que no Brasil, nós não temos uma sanga budista. Sanga seria uma comunidade de sustentação. Nós não temos quem nos dê sustentação financeira, econômica. Então, a maioria das pessoas que se tornam monges e monjas precisam continuar trabalhando nas suas atividades, porque precisam sustentar a si mesmos e a comunidade. Nós temos um grupo de praticantes que frequenta aqui, vem por ondas assim, mas nunca passa muito de 100 pessoas. Nós temos uma média de 100 membros afiliados. Nunca passou muito disso. Tem uns que vêm, outros que vão, ficam uma temporada e vão embora. E as doações que essas pessoas dão mensais não são suficientes para pagar o aluguel da casa onde estamos. Então, todos os monges acabam contribuindo para a comunidade para que ela se mantenha viva. E agora que a monja Reixin tem o templo dela, Campininha Zen, eu ainda não fui lá por causa da pandemia. Estou só esperando melhorar um pouquinho para fazer uma visita. Mas eu vi toda a formação, onde é que ela ia pôr o altar, ela fotografava, falava comigo por WhatsApp. Então, de certa forma, eu me senti partícipe, né? Em organizar esse altar, essa casa, esse templo, que está muito bonito, e eu espero que a gente possa se encontrar por lá. A gente vai ter alguns retiros por lá, algumas palestras, alguns encontros, e será minha alegria de poder visitar a Campininha Zen, estar presencialmente com a monja Reishin Sensei, e eu espero que todos vocês que estão hoje aqui assistindo a nossa live também possam se programar. Vejam a nossa programação, a dela da Campininha Zen também está no nosso site. Eu espero que sim. zendobrasil.org.br. Obrigada, Letícia. Estou esperando um pouco de música. Além Ah, disso, ela é musicista. Ela já era musicista desde jovem. Ela toca flauta, toca violão, toca harmônica. E ela aprendeu agora o shakuhachi, que é a flauta japonesa. Além do que, ela aprendeu música de baika, que se chama Da Flor da Meixeira. É uma música clássica do Zen budismo japonês. E nós vamos terminar essa live ouvindo um pouco da arte, que é uma arte também monástica Zen. estou ligando o microfone, vamos ver se eu consigo aqui. Esse shakuhachi eu trouxe do Japão em 2013, né? E vou tentar soprar. Eu aprendi um pouco com o Danilo Sensei, meu primeiro professor, e agora eu estou com o Yamaoka Sensei, que está me ensinando a soprar, né? O shakuhachi. Vou fazer o shogo, retorno minha abrigo em Buda, o refúgio no Tathagata. E é assim que nós possamos buscar refúgio sendo natureza Buda.
Roshi-sama. Obrigada pelo aprendizado. Teria tantas outras perguntinhas para fazer para a senhora, mas acho que o nosso tempo é mais curtinho, né? Obrigada, Roshi-sama. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos despertar.